Voltando, irmãos, essa parte, aqui eu estava falando sobre o livro, né? O livro Evangelho de Lucas, onde Jesus, o autor aqui fala que o melhor livro da Bíblia para mostrar como Jesus combateu o preconceito. E esse livro aqui ele vai dar alguns exemplos que nós vimos aqui. Haja vista que o Evangelho de Lucas ele foi escrito, né? Para o público os gentios, né? A gente vê que cada evangelho tinha os seus destinatários, né? o seu público-alvo, alguns para judeus, né? Outros para os gentios. E a gente observa aqui que aqui o Evangelho de Lucas ele é escrito para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. E aqui Jesus ele ensina, né? Ele vai falar aqui de algumas parábolas, né? Do encontro com o próprio Zaqueu, que era um publicano, e até o pastor pregou, se não me engano, na semana passada sobre Zaqueu, onde diz aquele homem que exercia naquela sociedade ali entre os judeus, eles tinham fama de fazer, socialmente falando, né, justamente faziam situações que muitas das vezes se deparavam, poderiam até estar defraudando alguém, né? A Bíblia não menciona que ele fazia isso, mas ele mesmo fala, o próprio Zaqueu diz que se porventura ele tivesse defraudado alguém, que ele poderia trocar 4 vezes. E aquele encontro, né, de Zaqueu, aquele homem desejoso de encontrar Jesus, de ter aquele encontro, a Bíblia diz que ele não mede esforço sobre naquela figueira brava, apesar de sua baixa estatura, e ele ali tem aquele encontro com Jesus, e Jesus fala, conhecendo já o coração daquele homem, pede para que ele descesse, e Jesus fala que Zaqueu, desça-te depressa, porque convém hoje posar em sua casa, né? Talvez ali naqueles olhos, né, preconceituosos ali, eles viam diante de Zaqueu um homem que certamente deveria estar afastado, que não deveria ser um homem ali, talvez até odiado pelas pessoas, mas Jesus disse que convém hoje pousar em sua casa, porque Jesus ele veio buscar aquilo que não aquele que havia se perdido, né? E Zaqueu ele veio sarar os pecadores, veio buscar os pecadores, e ele não veio para os religiosos ali que se achavam mais santos do que aquelas pessoas. A gente vê também o encontro aqui, quando Jesus fala aqui da parábola do bom samaritano, e Jesus aqui expõe essa parábola, dizendo ali que existia um homem que tinha sido assaltado, né? E ele foi espancado, e a Bíblia diz que ele jazia diante do caminho, e naquele caminho passou ali um religioso, olhou, como se fosse hoje, né? Uma pessoa está na calçada, e a pessoa passou direto, olhou, e o próprio preconceito, a discriminação fizeram com que aquela pessoa ficasse ali. E depois passou um levita, também olhou, né? E a própria discriminação, a própria preconceito fez com que aquela pessoa estivesse ali. E Jesus ele menciona homens que eram judeus, né? Da lei, conhecedores da lei, religiosos. E a Bíblia diz que passou um samaritano, aquele que era até discriminado pelos próprios judeus, por não serem, como eles falam, puro, né? Era uma mistura de raças. E aquele samaritano que teve compaixão daquele homem, pegou, se abaixou, se preocupou com ele, né? Limpou suas feridas certamente, pegou aquele homem no colo, levou para a estalagem, pagou o dono da estalagem para que tivesse cuidado dele. E Jesus falou ali qual deles exerceu de misericórdia, né? E aqueles homens certamente, né? Aqueles doutores da lei, aquelas pessoas preconceituosas talvez estivesse diante de Jesus com aquele ensinamento, né? E Jesus pôde quebrar ali barreiras, quebrar preconceitos, né? E fala aqui textos que mostram claramente lá em Lucas como se deve tratar os que sofrem preconceito e discriminação, tanto no campo religioso como social. Vencer o preconceito e a discriminação amando como Jesus amou é a melhor forma de fazer a diferença no mundo. Então essa é a melhor forma, né? Amar e entender aqui os ensinamentos de Jesus, na praticidade vivemos isso. Eu estava vendo, se não me engano, ontem, aquele filme
eu não sei quantos irmãos viram, 174, onde diz ali que um rapaz chamado Sandro, né, ele se apodera ali de um ônibus, né, em circulação, já tem muito tempo isso, foi um fato verídico, e ele acabou ali, aquele desfecho daquela situação ali foi trágica, onde morreu uma refém, né, por até uma incapacidade ali técnica da polícia, né, o rapaz se precipitou, enfim. Mas nesse filme, no decorrer do filme, a gente observa que onde há relatos, né, de menores, aquele menino, ele surgiu fruto ali do meio em que ele vivia, sua mãe tinha sido assassinada, ele foi rejeitado pelos seus parentes, e ele foi, quando a vivência dele, a vida dele se tornou a rua, seu aprendizado se tornou a rua, e aquele menino, em pouco tempo, ele estava diante da marginalização, da marginalidade, e ele foi um dos que escapou ali daqueles assassinatos ali da Candelária, né, que aconteceu alguns anos antes do ocorrido, e passa ali aquelas crianças, né, que na época da reportagem já eram adultas, e o repórter pergunta ali o que a causa maior de tudo aquilo, né, por eles estarem daquela forma, né, e muitos narraram, certamente usaram ali a questão do próprio preconceito que as pessoas tinham com elas, da própria discriminação que tinham com elas, e não tinham amor. Então, muitos delas, nessa reportagem, a gente observa que faltou ali, certamente, o que estava faltando ali, no relato daquelas crianças, era o amor da sociedade, o preconceito contra elas, a discriminação, né? Foi a causa de tudo aquilo, né? Talvez alguns por vício, né? Mas tudo aquilo ali foi o que eles falaram, né? Aquilo que eles narraram. O repórter perguntou. Então, meus irmãos, hoje nós estamos diante disso, né? A gente muitas das vezes podemos estar até diante de pessoas que estão muitas das vezes na sociedade, né? Marginalizados, e muitas das vezes nós julgamos, né? O cara vai, eu já vi pessoas que falavam, o cara vai pegar. A gente tem que ter sabedoria, né, em Deus, né? Ensinar, né? Ajudar, e certamente muitas vezes passamos por situações que muitas das vezes a gente, né, olha e vê, ele vai beber cachaça, ele vai fazer isso, a gente não pode julgar, né? A gente tem que exercer de misericórdia, e para que quem sabe fique alguma, né, citar a palavra do Senhor, né? Alguns anos atrás, eu trabalhava num local em que eu estava andando, e lá em Olaria, né? E ali tinha muitos, ainda não tinha esse pessoal que hoje fica fumando maconha, né? Que as pessoas falam naquelas comunidades, já existia isso, mas ele era um mendigo que estava ali sentado, e eu passei andando, e aquilo me incomodou, né? Ele estava ali sentado com as suas roupas ali no meio da rua, lá em Olaria, e quando eu voltei, eu falei, vou dar uma palavra para aquele rapaz, né? E ele estava cozinhando, quando eu vi na panela, ele estava cozinhando mato, né? Cozinhando mato para comer, folhas, e tinha uma panelinha ali, fez uma fogueirinha, né? E eu me senti, pela misericórdia do Senhor, né? E aquela pessoa disse que, conversei com aquele homem, né? Falei do amor de Deus para ele, orientei a ele até, deixei um dinheiro com ele, não tinha muito, mas dei o que eu pude dar, e eu falei para ele para que ele pudesse, né? Olha, volte para Jesus, ele parece que tinha sido afastado, volte para o Senhor, procura uma igreja evangélica, né? Uma igreja para que as pessoas possam te ajudar, fala da sua situação, fala que você quer voltar, né? Mas eu poderia passar ali de largo, né? É só uma experiência assim, que a gente conta. Mas quantas vezes eu mesmo eu que estou falando, né? Quantas vezes eu passei e deixei oportunidades, muitas das vezes, e eu olhei e passei de largo, né? Então, muitas das vezes esse sacerdote, esse levita, muitas das vezes somos nós, né? Com essa visão, muitas das vezes, do próprio preconceito, da própria discriminação, né? E aqui, na aplicação para a vida, ele fala, reflita sobre preconceito e discriminação. Procuremos verificar se em algum momento nós já passamos por um ou dois deles, né? O que fazemos para mudar? É uma pergunta, né? Porque isso pode estar presente nas nossas vidas, né? A todo momento, né?
E aqui na segunda parte aqui, só para a gente resumir um pouquinho, né? Ele vai falar aqui sobre Pedro, né? A gente observa que Pedro era um dos discípulos de Jesus ali, um dos, talvez eu não vou dizer que um dos mais judaizantes, mas Pedro ele tinha aquela questão do próprio judaísmo. Há uma passagem lá em Atos, né? Onde Pedro ele está com os gentios, no momento que Pedro comendo ali com os gentios, quando ele vê que alguns irmãos, né, judaizantes chegam, Pedro ele se afasta, como se tivesse, não tenho parte com eles, eu não estou, né? E ali no coração de Pedro exerceu ali um pouco de preconceito e discriminação daquele judaísmo que ainda estava apregoado no seu coração, né? E ali a Bíblia diz que Paulo, né, olhou para ele, o censurou na atitude dele, mas Pedro depois pôde ser um homem transformado. E a gente observa aqui que nesse texto aqui, onde Cornélio, né, ele está lá em Atos, capítulo, vamos abrir aqui, Atos, capítulo 10. Algumas lições passadas nós já falamos sobre esse Cornélio, né? Ele era um centurião romano. A Bíblia diz que esse homem, ele era piedoso diante de Deus, né? Ele exercia ali, a Bíblia diz que havia, no capítulo 1 fala assim, capítulo 10, versículo 1 fala, havia um homem em Cesareia, um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo? Então a gente observa aqui que esse homem era um homem centurião, ele tinha uma importância ali, né? Ele não era judeu, né? E ele era, creio que, romano, porque ele era capitão ali de 100 homens, tinha aquela responsabilidade, né? E aquele homem, a Bíblia diz que ele era piedoso diante de Deus, temente a Deus. A Bíblia não diz como ele, porque no Império Romano ali era um império que tinha vários deuses, mas esse homem aqui, mesmo sendo, eu creio que mesmo ele sendo romano, ele tinha, né, diante de Deus um coração reto mas aquele homem não conhecia ainda o caminho da salvação, né? E a Bíblia diz que era necessário ele conhecer ali, ele conhecia a religião dos judeus, né, que era monoteísta, né, que adoravam só Deus, nosso Deus verdadeiro, mas ali diz que, certo momento, a Bíblia diz que no versículo 3, diz que certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximou e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio orou para ele e perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e contou-lhe tudo o que tinha acontecido e enviou a Jope, né? Não só os 2 servos, como aquele soldado foram, né? Ele imediatamente obedeceu e a Bíblia diz que as orações de Cornélio Deus escutou, porque aquele homem certamente ele tinha um coração reto diante de Deus, mas faltava ali ele receber ali o batismo, não que o batismo fosse salvar esse homem, mas que ele pudesse ser batizado, conhecer Jesus, né? Pedro falar de Jesus, da salvação, de que aquele Deus que ele cria, aquele Deus que ele conhecia, que ele tinha comunhão, de que ele entendia que era o Deus verdadeiro, aquele Deus que certamente ele levava as suas orações, né? Certamente ele cumpria os preceitos daquele Deus, mas faltava conhecer o seu filho a quem ele tinha enviado, que era a manifestação de Deus aqui, naquele momento ali. E a Bíblia diz que Pedro, né, foi chamado para que pudesse falar de Jesus, né,
e não só o próprio Cornélio, como a sua própria casa, né? Mas a Bíblia diz que o Cornélio ele não era judeu, ele era, né, gentio, né? Assim que a gente fala, aqueles que não eram judeus. E quando Pedro teve essa visão, aqui no capítulo, no versículo 9, diz que no dia seguinte, né, por volta do meio-dia, ainda dentro desse texto, enquanto eles viajavam, enquanto o soldado e os dois servos de Cornélio viajavam, a Bíblia diz que Pedro subiu ao terraço para orar e, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, né? Aqui o autor fala assim: viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas 4 pontas, contendo todas as espécies de quadrúpedes, bem como de répteis da terra, aves do céu, tudo aquilo que certamente ali dentro, né, do judaísmo o Senhor tinha proibido, porque certamente aqueles animais eles eram considerados impuros, né, dentro daquela religião, e alguns até a gente vai ver num aspecto até de sanitário, né, alguns animais, né, eles escondiam um bicho na pata, né, alguns estudiosos falam isso, e outras coisas mais. E o Senhor, né, e o judeu, ele tinha aquele costume que nem todos os animais eles comiam, né? Eram animais impuros, né? E outras leis ali também, até cerimoniais. E a Bíblia diz que então uma voz se disse a Pedro. Pedro respondeu: levanta-te, mata esses animais e coma. Né? E a Bíblia diz: mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame de impuro ao que o Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Irmãos, eu não vou me deter aqui na questão assim, até da comida, né? Porque aí já seria também assim, a gente estaria dentro até da questão da discriminação e do preceito, mas eu queria me deter aqui na questão de pessoas, né? Deus, ele não faz acepção de pessoas, a salvação, a Bíblia diz que, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? E essa humanidade, onde Deus fala o mundo, eu creio que esse homem, né, como nós também, não somos judeus, mas somos Israel de Deus. E ali Pedro, naquele primeiro momento, né, ele se detinha de que ele não poderia comer aquilo, de maneira nenhuma Pedro, né, comeria aquilo, mas isso ficou na mente de Pedro, e posteriormente Pedro vai à casa de Cornélio. No dia seguinte Pedro partiu com 3 e alguns dos irmãos de Jope acompanharam, e no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Eu creio que ali era importante, né? Cornélio, ele, mesmo sendo um homem que não era judeu, mas ele estava crendo, né? Ele estava querendo dar testemunho, né, daquilo que Deus tinha certamente acompanhado a vida dele. Né? Andar com Deus é muito bom, né? E ali Cornélio, ele pôde convidar aquelas pessoas para ver Pedro. A Bíblia diz que Pedro ali, quando chegou, né, o próprio Cornélio se ajoelhou em questão de reverência, mas Pedro era um homem, e ele fala, mas Pedro fez o levantar dizendo: levanta-te que sou um homem como você. Né? Como Pedro era um pecador, como todos nós, né, apesar de ser apóstolo, discípulo, né? Mas Pedro fala isso a ele, que ele deveria reverenciar somente a Deus, o próprio Jesus, e conversando com ele, entrou ali algumas pessoas reunidas, muitas pessoas, lhe disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há quantos dias eu estava em minha casa orando, e esta hora... E Cornélio aqui narra, né,
que Deus tinha escutado as suas orações aqui e pediu para que ele buscasse a Pedro, né? E a gente observa ali que Pedro, ele, no momento em que ele pôde observar o que foi narrado por Cornélio, e muitos dali, Pedro talvez ali estava com uma comitiva, com algumas pessoas que eram judaizantes, né? Até alguns cristãos que eram convertidos, mas ainda estavam apegados ao judaísmo e achavam que o judaísmo era só para eles, quando na realidade Deus não fazia acepção de pessoas, tanto o grego como, né, o gentio, o evangelho foi dado a todos. E ali a Bíblia diz que Pedro, naquele momento em que aquelas pessoas foram batizadas, lá já no final ali do capítulo 10, vai falar Pedro, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, né? Eu queria ler aqui a partir do versículo 39, onde Pedro aqui ele fala que ele conta a visão que ele teve. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, Jesus, onde o mataram, suspenderam no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz dos vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. E a Bíblia diz ali que Pedro estava falando de Jesus, estava falando ali como testemunha de Jesus, porque Pedro pôde acompanhar Jesus no seu ministério. E a Bíblia diz que enquanto Pedro falava, no versículo 44, diz que ainda falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Glória a Deus, pois ouviam falar em línguas exaltando a Deus. E a seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, os judeus, né? Ali naquele momento os gentios estavam recebendo o Espírito Santo como os judeus tinham recebido. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Irmãos, depois disso a gente vai ver aqui que Pedro ele foi a Jerusalém, se não me engano, lá para poder falar, né, explicar perante a igreja. E Pedro ali sendo um outro homem, um homem de coração sem preconceito, sem discriminação, né, sem religiosidade, mas ali o poder do Espírito Santo, né, que Deus derramou, o Espírito Santo de Jesus na vida daquelas pessoas, fizeram que aquelas pessoas da época entendessem, né, que não havia separação, não havia, que o amor de Deus é para todos, né? E a gente, de uma maneira prática aqui, né, a gente vai observar que isso aconteceu aqui, né? Eu vou estar lendo aqui, né? No texto em questão, o próprio Espírito Santo diz a Pedro para comer o que estava posto diante dele. Mesmo que a lei cerimonial e a tradição determinasse que tal não poderia ser feito, afinal, aquele era um novo momento na história da redenção. E tal prática não se deve justificar, inclusive, ou evitar a todo e qualquer custo o contato com o gentio, na época, no caso Cornélio e sua família, e qual não foi a surpresa de Pedro, pois tendo obedecido à instrução do Senhor, indo à casa de Cornélio, teve uma das experiências mais ricas de sua vida. Ele pôde ali ver o Espírito Santo de Deus, né? Não era ali o homem que estava dizendo que eles deveriam ser iguais, mas o próprio Deus, através do derramamento do Espírito Santo, né? E Pedro ali pôde ver essa experiência, depois passar para aquelas outras pessoas,
E mais na frente um pouquinho a gente vai ver, né, o próprio derramamento do Espírito Santo na igreja. E aqui, importante, é interessante pensar nessa questão, né, aqui ele vai falar, eu vou ler aqui, mesmo que contrarie aquilo que tradicionalmente se convencionou fazer, visto que muitas tradições não encontram respaldo bíblico, deve-se ter coragem de fazer e assim glorificar o Senhor, e edificar a igreja e contribuir para a expansão do reino de Deus. Então isso é muito importante, né, irmãos? Eu quis aqui frisar essa questão aqui desse preconceito aqui, na própria questão bíblica, e a gente vai ver que hoje, né, a gente observa que o amor de Deus é para todos, né? Assim, todos nós, né, muitas das vezes vamos nos depararmos com situações onde as pessoas muitas das vezes duvidam, né, assim, o pecador se arrependeu, o preso se arrependeu, o mundo muitas das vezes o mundo, né, o sistema mundano, pecaminoso desse mundo, muitas das vezes faz acusações. Como é que pode a pessoa matar, roubar e depois, né, Deus perdoar? E muitas das vezes as pessoas não creem, né, no amor de Deus. É evidente que as pessoas têm que se arrepender, se converter, mas o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, né? É um Deus que não faz acepção de pessoas, né? Então é importante nós estarmos entendendo isso, né? Até na questão até da própria religião, né? Porque muitas das vezes, alguns anos atrás, né, existiam até grupos, né, de evangélicos que muitas das vezes não se falavam, né? Os irmãos passavam um pelo outro, né? Até, assim, denominacional. Muitas das vezes as pessoas se achavam igrejas que, infelizmente, às vezes os membros não se falavam porque as pessoas tinham que falar um certo, até o autor coloca aqui, né? Evangeliquez, né? E como o autor coloca aqui. E é importante entendermos que o Senhor, aquele que professa o Senhor Jesus como Salvador, é nosso irmão, sim, né? Aquele que crê na palavra, né? A gente tem a Bíblia como única regra de fé, e é importante, né, não nos julgarmos melhores, né? Porque a denominação ela não vai salvar ninguém, a igreja não vai salvar, mas o amor de Deus, a fé, ela é que nos salva, né? E é importante nós estarmos atentos a isso, né? Aonde quer que nós estejamos, que esse próprio ensinamento aqui, né? Ele vai falar assim: o nosso tradicionalismo muitas das vezes nos impede de viver situações que poderiam à semelhança da situação vivida por Pedro, trazer experiências pessoais significativas e produzir grandes dinâmicas na vida da igreja. Mas às vezes e muitas vezes o medo do novo nos apavora, o medo do novo, né? A gente tem que fazer igual os anciões de Berea, né? Ver o que está vindo, olhar as escrituras, né? É importante, né? Mas o Senhor Jesus, ele quer quebrar barreiras, né? Eu me lembro que um irmão da nossa igreja, já falecido, né? Ele falou que o seu filho perguntou assim: pai, eu posso bater palma na igreja? O senhor permite? Aí ele falou assim: olha, se o Senhor ele recebe isso, né, palmas, né, o Senhor recebe, quem sou eu para dizer não, né? Então, muitas das vezes, assim, a gente faz o conceito, né, um preconceito daquilo que muitas das vezes não avaliamos, né? Mas é importante, como ele falou aqui, né? Mas muitas das vezes o medo do novo nos apavora, né? Então a igreja ela tem que caminhar, né? É evidente, né? Não se desviar daquilo que é os preceitos do Senhor, porque a igreja do Senhor ela não se desvia, porque a palavra de Deus, né, que vem de Deus, e a igreja ela é do Senhor, né? A igreja não é do homem, é do Senhor, a igreja espiritual, e é importante nós, mas só que a igreja também é contextual, né? E muitas das vezes, se não tivermos cuidado, muitas das vezes vamos ter sim, né? Exercemos sim o preconceito, a discriminação, e aqui temos dificuldade em aceitar o diferente. Por essa razão, passamos por momentos na história mundial de que nos envergonhamos. É mais fácil manter relacionamento com pessoas que pensam e agem parecido a nós, porém, quando respeitamos e amamos o diferente. Crescemos como pessoas. Você já experimentou situação parecida, né?
Então, como ele fala aqui, né? Às vezes é muito fácil a gente conviver com aqueles que pensam igual a nós, né? Muitas das vezes agem igual a nós, mas quando há uma diferença, muitas das vezes vem essa questão até, muitas das vezes, infelizmente, do próprio preconceito, né? Do egoísmo e assim por diante. Então, que o Senhor, ele possa nos... aqui no final, aqui, eu queria ler aqui a conclusão, né? A aplicação para a vida: não veja no seu próximo como um lobo, apesar de não existir homem que não peque, mas creia que, apesar de tais imperfeições, sempre pode haver algo de bom nos outros, né? Então, não somos perfeitos, né? Então, muitas vezes julgamos, mas a gente tem que... o próprio Senhor Jesus fala aqui, né? Cuidado com nós apontarmos, né? Vai ter... os nossos dedos vão estar apontando para a gente, né? E a gente, antes da gente apontar, a gente tem que ver os nossos erros. E você tem procurado descobrir o lado bom das pessoas, como, né? Então, isso é importante, né? Conclusão: não permita que o preconceito e discriminação façam parte da nossa vida. Combata-os, esteja aberto às novas possibilidades, pois nossa história se constrói com muitas experiências que acumulamos ao longo da vida. Creia que, apesar das limitações que há em cada pessoa, pode-se esperar que o outro seja capaz de fazer o bem e ser transformado pela graça de Deus. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, nos dar sabedoria, nos dar... o Espírito Santo de Deus, ele nos dê essa capacidade de nós estarmos combatendo, né? A discriminação, o preconceito, até em nós mesmos, muitas das vezes, mas como também, muitas vezes, pessoas que fazem isso, e de uma forma assim, com amor, né? Porque Jesus combatia isso com amor, né? E a gente vê que muitas das vezes hoje há uma pluralidade de ambos os lados, né? Que muitas das vezes o discriminado, ele vai querer justiça com as próprias mãos, brigas, né? Mas muitas das vezes o lado que sofre mais é o lado discriminado, né? E a gente vê que com amor, né, irmãos, que a gente tem que tratar, e porque o próprio Senhor Jesus, ele foi discriminado, mas ele ensinou com amor, né? Ensinou, quebrou barreiras, quebrou tradições, e que ele, com essas palavras, a gente se despede, que Deus possa estar nos abençoando. Eu agradeço a cada irmão, em nome de Jesus.